Hoje aqui no canal Modernidade e Ciência eu vou tratar sobre o colapso das criptomoedas. Sou Paulo Bittencourt, você está aqui no canal Modernidade e Ciência, onde eu conjugo questões sobre a modernidade e a sociedade. Então, se você gostar, se inscreva no canal, coloque o joinha e vamos aqui a essa discussão. As criptomoedas derreteram praticamente 70% do seu valor em relação ao pico. Isso é documentado aí nas últimas semanas. Por exemplo, só o El Salvador, 9 meses atrás, no momento que eu gravo esse vídeo, havia investido 104 milhões de dólares, comprando 2.300 e poucos bitcoins. Passados 9 meses, essa posição investida pelo governo de El Salvador vale hoje 49 milhões de dólares quando eu gravo esse vídeo. Como se fosse resolver realmente o problema da dívida do El Salvador, que tem que pagar, por exemplo, em breve, agora aqui ainda em 2022, 380 milhões de dólares só de juros da dívida. E em janeiro de 2023, ele terá que pagar outros 800 milhões. Por isso ele está pedindo um empréstimo para o FMI. E ainda assim investiu em alguma coisa, curiosamente, como o Bitcoin. Então nós vamos fazer uma regressão histórica aqui para contar para vocês que lá atrás, na Holanda, em 1634, um país altamente desenvolvido, já tinha uma bolsa de valores, a primeira bolsa de valores do Ocidente, em Amsterdã, surge o investimento em contrato futuro de bulbo de tulipa. O mercado de flores na Holanda, desde aquela época, já era bastante desenvolvido, e pessoas comuns, esse que é o ponto, não eram os grandes mercadores de flores, nem os grandes produtores que entraram nessa bolha. Foram investidores comuns que, visando um ganho espetacular, e aí vem uma frase que eu guardo aqui comigo, que bolhas especulativas iniciam praticamente da mesma forma. Você tem 3 características nas bolhas. Primeiro, promessa de um ganho espetacular. Segundo, grande divulgação. Mesmo naquela época, no boca a boca, houve uma grande divulgação sobre os ganhos potenciais dos bulbos de tulipa. E, finalmente, a sensação de que você não pode ficar de fora. Então, isso é um componente social, que a sociologia estuda, que você é um ser social, você não quer ficar fora da festa. Você se sente assim, fala assim, nossa, eu deveria estar investindo nisso, todo mundo à minha volta está falando sobre bitcoins, né, criptomoedas, eu tenho que investir. Né? Também aconteceu isso em 1634, quando o contrato básico para o exercício futuro, né, porque era um contrato chamado forward, né, onde você já comprava a produção das tulipas com 1 ano de antecedência, valia em torno de uma unidade monetária. Entre 1634 a 1637, essa referência monetária do contrato de 1, ela chegou a 60, ou seja, ela multiplicou em 3 anos 60 vezes, que é o que nós vemos em muitas criptomoedas. Curiosamente, a primeira dessas criptomoedas, o Bitcoin, ela surge em 2009. Naquele furor do subprime, daquele crash, onde se falava, não, o capitalismo acabou, o sistema financeiro americano, você tinha aquele pessoalzinho do Occupy Wall Street, todo aquele pessoal anárquico, e essa moeda surge num contexto anárquico em 2009, porque ela surge, inclusive, como uma proposta de quebrar o controle dos bancos centrais sobre a emissão de moeda oficial de cada país. De 2009 para frente, muita gente que eu conheci defendia o uso da criptomoeda exatamente como uma bandeira ideológica, como uma bandeira anarcocapitalista. E é claro que aí, naquela bonança,
a partir de 2009, com o Quantitative Easing, a emissão de dinheiro para resgatar uma série de títulos que estavam ilíquidos naquele momento, os bancos centrais, primeiro o Banco Central americano, depois o Banco Central europeu, despejou trilhões de moeda para resgatar, para salvar empresas, investidores, né? Esse fluxo gigantesco de moeda, curiosamente, ele não gerou uma inflação nos anos subsequentes. Nós estamos ali há mais de 10 anos com juro negativo e não houve o que se imaginava imediatamente uma inflação. Muito provavelmente, grande parte do dinheiro foi investido em ativos de baixa qualidade. Nós veremos agora, a partir da guerra com a Ucrânia, o custo maior de energia, aonde essas empresas que investiram mal, aonde elas vão chegar. E no caso das criptomoedas é bastante curioso, porque ao atingir ali no ápice ali, algo como 3 trilhões de dólares, uma estimativa ali, boa parte desse dinheiro deve ter sido oriundo do dinheiro fácil do juro negativo, que migrou então para as criptomoedas. Agora, não satisfeito com a valorização que muitas dessas criptomoedas tiveram, outras casas, eu tenho uma coleção aqui de corretoras, fundos, então nós temos assim, desde a Binance, mais recentemente CoinFlex, né, que fez até abertura de capital, né, naquele ápice, né, e aí fundos como Three Arrows Capital, Stake with Ether, né, e vários fundos agora começam a ruir. Por quê? Porque do mesmo jeito que ocorreu na questão das tulipas, os contratos físicos de entrega futura, eles passavam de mão em mão cada vez com um preço maior. Então, houve uma alavancagem em relação ao contrato original. Até que, segundo é relatado, uma senhora ficou viúva abruptamente e precisava de dinheiro para pagar uma série de compromissos. E o marido tinha investido em contratos de tulipas e ela vendeu uma quantidade relevante daqueles contratos. Ocorre que ela não conseguiu vender isso imediatamente. Os corretores que ela contratou para fazer essa venda levaram cerca de uma semana para conseguir vender aquela quantidade e com um deságio ali de mais de 10%. Isso alertou outras pessoas também no boca a boca de que havia uma dificuldade daquela pessoa de ter liquidado aquele contrato que até então todo mundo comprava. Enquanto está havendo o chamado bull market, né, o mercado do touro, que só entra dinheiro e os preços sobem, qualquer um consegue ganhar dinheiro. Ele pensa que está ganhando dinheiro porque simplesmente o preço está subindo. Na hora em que simplesmente o mercado ele reverte, ou há essa questão da diminuição da liquidez, aí você separa os homens dos meninos, como se diz na moda antiga, né? E aí outras pessoas também tentaram vender os seus contratos. O fato é que em 1637, por volta de março de 1637, começa uma derrocada do valor dos contratos das tulipas, saindo dos tais 60 unidades monetárias e voltando para aquele ponto de 1634 para uma unidade monetária. O colapso foi tão grande que pessoas perderam terra, casas, porque eles tinham investido nisso, eles tinham que se endividar para comprar esses contratos. O governo holandês teve que intervir e pelo menos pagar para as pessoas o valor que elas tinham negociado na origem daquele contrato, para pelo menos diminuir o dano social. É interessante que, da mesma maneira, no subprime, as grandes construtoras americanas, os grandes investidores em imóveis, eles não perderam dinheiro no subprime, pelo menos naquele momento, quando a bolha estourou. Eles podem ter perdido depois da recessão econômica que sucedeu. Mas na bolha, assim como também em 1929,
Quem perdeu era o investidor comum, era o desavisado, era exatamente aquele que entrou com a possibilidade de um ganho espetacular, uma divulgação incrível e a sensação de que ele não podia ficar de fora. Então, o que eu diria para vocês é que com dados que têm sido divulgados nas últimas semanas, vai haver uma queda de, como se fosse uma queda de sequência de dominós, porque empresas mais alavancadas vão simplesmente quebrar, e o fato dessas empresas saírem do sistema vai fazer com que outras pessoas que estavam investindo, esperando ganhos, como por exemplo empresas aqui, que a Coinflex, por exemplo, está lançando um novo token, na data que eu gravo isso, que promete 20% ao ano. 20% em cima do quê? 20% em cima do quê? 20% em cima da própria moeda que vai ficar podre? É isso que a Coinflex vai fazer? Por que ela está fazendo isso? Porque ela tomou um prejuízo, agora dias atrás, de 47 milhões de dólares de um dos investidores que simplesmente não honrou uma dívida, ou seja, ele se alavancou, com certeza teve uma desvalorização naquilo que ele investiu, ele foi chamado em margem para repor aquilo que ele tinha dado como garantia, que agora tinha se desvalorizado, porque essa é uma coisa, nessas centenas de criptos que foram criadas, um dá a cripto em garantia para um outro empréstimo que ele vai levantando. À medida que tudo está se dissolvendo, os controladores, eles dizem, olha, aquilo que você me deu em garantia já não vale mais, como aconteceu no subprime. Quando o preço simplesmente começou a cair das residências, porque você teve um fluxo gigantesco de pessoas simplesmente não honrando os compromissos de compra e tal, e as casas foram tomadas, enfim, o preço caiu vertiginosamente. Quem tinha se alavancado, dado a casa como garantia num certo valor, o banco disse, olha, agora o empréstimo que você me deu, a garantia que você me deu não vale o que estava ali no início, eu quero mais dinheiro. E aí simplesmente ele teve que entregar, inclusive, o imóvel. É muito semelhante o que está acontecendo agora, né? Um está puxando a margem do outro que também está alavancado, né? Lembrando que o subprime, ele não acarretou todo aquele problema que chegou até a Europa simplesmente por um grupo pequeno, inicial, de residências que estavam em hipotecas de pessoas que já não tinham o mesmo rating, então por isso que era chamado subprime, ele estava abaixo de uma categoria prime. A questão é que esses títulos foram negociados várias vezes com uma alavancagem cada vez maior, ou seja, negociados com um preço cada vez maior, sendo que o chamado ativo subjacente valia depois cada vez menos, ou de repente, por motivo de fraude, como se verificou no subprime, nem existia aquele potencial comprador daquele imóvel, era uma fraude, ele estava só alavancando aquilo, fazendo um giro de uma possível hipoteca que antes mesmo daquilo de repente ser concluído, ele ia vender para outro, né? Isso aqui me chama bastante atenção, que empresas, uma está liquidando a outra o mais rápido possível, porque os ativos que estão sendo dados em garantia estão virando pó. Então, é o que eu diria para vocês, que a história, infelizmente, ela se repete no âmbito das finanças. Por mais que a tecnologia crie novos meios de pagamento, o blockchain veio aí para ficar e tal, as bolhas, elas continuam na moda. As bolhas, quando você vê algo extremamente midiático, você vê várias celebridades falando alguma coisa, você vê instituições e tal, tome cuidado porque você já está chegando no fim da festa, né? Então eu diria que o fim da festa para as criptomoedas está apenas no começo.